Meus irmãos, graça e paz. Quero aqui trazer um abraço da Igreja Presbiteriana do Parque das Nações, dando as felicitações pelo aniversário de vocês. Daqui a 2 semanas será o nosso aniversário lá e fico feliz de estar aqui comemorando com vocês 33 anos. É uma igreja ainda nova, né? Igreja nova acompanha o pastor de vocês também, que é um pastor novo. O pastor Paulo é um pastor muito querido, né? E pelas palavras dele se torna ainda mais querido ainda. Fico lisonjeado com tantas palavras. Trago também um abraço da minha esposa, das minhas 2 filhas, da Lucélia, Adélia e Clarice. Na hora da escola dominical eu vou colocar uma foto para que vocês possam ver como que Deus foi gracioso com a minha vida, me dando, como diz Paulo, a melhor parte da família é justamente a parte feminina, né, que são as mulheres. Então, a parte dos homens é a parte mais feia, da mulher a parte mais bonita. Meus caros, eu quero, então, nessa oportunidade com vocês, em 3 momentos que nós teremos, e fico feliz de ver como que Deus é aquele que governa a sua igreja pela sua palavra. Eu não conversei com o Paulo o que queria falar hoje, nada, e vim para cá preparado falar sobre igreja. Pela manhã, escola dominical, culto, e à noite também falaremos sobre igreja. E aí, olho no boletim e vejo quase todos os textos falando sobre igreja. Deus governa a sua palavra pela sua igreja. Louvado seja o Senhor. Então, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículos de 1 a 8. Eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta nesse texto. E eu quero, nessa oportunidade, falar sobre uma igreja comprometida com o avanço do Evangelho. Esse é o tema da mensagem nesta manhã. Uma igreja comprometida com o avanço do Evangelho. Atos capítulo 8, versículos de 1 a 8. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Durante a ministração nós estaremos lendo algumas partes em sequência. Eu estarei então dando algumas explicações, aplicações, e no final nós voltaremos com algumas aplicações mais incisivas a respeito deste texto. Então, para que possamos iniciar nesta manhã, meus caros, é provável que você já leu aquele livro clássico da literatura cristã, o livro dos Mártires, escrito em 1559 por um autor chamado John Foxe. Esse livro tem vários relatos de perseguições, vários relatos de mártires da igreja cristã. E especificamente eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã que é datado do século IV, quando o imperador Galério, juntamente com um prefeito chamado Asclepíades, invadiu a cidade de Antioquia com um objetivo muito claro, de, pela força das armas, fazer todos os cristãos renunciarem à fé. Entre os cristãos que viviam em Antioquia, tinha um homem chamado Romano. Romano foi colocado diante do prefeito Asclepíades e diante de várias ameaças de se calar, esse homem continuou pregando o Evangelho. O prefeito Asclepíades, então, ordenou que os carrascos esmurrassem a sua boca até que todos os seus dentes fossem arrancados. E o livro de John Foxe narra que, de fato, isso aconteceu. Os carrascos cumpriram a ordem, espancaram aquele cristão chamado Romano e o deixou ali quase que literalmente desfalecido. Mas Romano ainda teve forças, em último suspiro, de dizer o seguinte: eu lhe agradeço, ó prefeito, por ter aberto em mim muitas bocas com as quais eu posso pregar a Cristo, meu Senhor e Salvador. Veja, prefeito, cada ferida que eu tenho é uma boca louvando e cantando o nome de Deus. Meus caros, em Atos, nós somos colocados diante das feridas causadas pela fé em Cristo, que se transformaram em bocas proclamando a Cristo Jesus. Pelas páginas de Atos, você vai ver que o sofrimento por causa da perseguição à fé cristã é um tema extremamente dominante. Ele vai começar lá em Atos capítulo 4, quando existe uma perseguição que é instaurada pelos líderes religiosos de Israel especificamente, após os apóstolos curarem um cego e continuarem pregando a respeito do Evangelho. Nos capítulos seguintes, você vai ver no capítulo 6 e capítulo 7, nós vamos ter Estevão sendo preso, sendo apedrejado. E aí então, a partir do capítulo 8, você vai ver que levanta-se uma grande perseguição contra a igreja, capitaneada por um homem chamado Saulo. Todavia, o que nós vamos ver aqui em Atos capítulo 8 é que essa perseguição
cumpre o plano de Deus. Que plano era esse? Que o evangelho avançasse, porque Deus comissionou, dando ousadia e capacidade à sua comunidade testemunhadora. Então, eu quero convidar você a observar a leitura dos versículos de 1 a 3, e aqui então eu quero trabalhar o primeiro ponto com você nessa manhã. Eu quero que você observe que a igreja sempre conviverá com a oposição. Eis o que diz versículos de 1 a 3. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Meus caros, pela primeira vez aqui em Atos aparece a palavra perseguição, o que demonstra que durante um tempo o povo de Jerusalém foi favorável aos cristãos, mas agora, diz o versículo 1, que se tornou hostil a ponto de perseguir os cristãos. Você pode falar assim, pastor, olha só, nos versículos anteriores, capítulos anteriores, nós temos já o povo de Deus sendo perseguido. De fato, você vai ver que nos capítulos anteriores a Atos 8, os cristãos foram perseguidos. Entretanto, foi uma ação restrita aos líderes religiosos judeus que intentavam, no uso da força, retroceder a fé em Cristo que estava sendo pregada pelos apóstolos e pelos discípulos. O que eu quero que você enxergue aqui, que o que nós temos nesses 3 primeiros versículos é um retrato da igreja, que pode muito bem, por um determinado tempo, pregar o evangelho e desfrutar de uma falsa paz. Aparentemente, o mundo não enxerga problemas em existir a igreja. Então, aqui você vai ver o seguinte, aqui começa-se uma perseguição física, uma perseguição visível. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que parar aqui e pensar que existem 2 tipos de perseguição que a igreja sofre. A igreja sofre uma perseguição que é visível, que é física, mas também sofre uma perseguição que é invisível, que é ideológica. Meus caros, a perseguição mais perigosa é ideológica, porque essa perseguição de forma sorrateira, imperceptível, vai minando todos os valores da sociedade. E quando a igreja acorda, já está completamente aprisionada. Em muitos países que antes se podia pregar o evangelho, você vai ver que hoje os fundamentos cristãos estão debaixo de leis estatais, em que pregar o evangelho ou algumas partes do evangelho é crime. Hoje, muito do que é considerado opressão, você vai ver que é de caráter linguístico. As palavras se tornaram hoje muito importantes porque as palavras são atos de fala pelos quais nós reconhecemos ou negamos a identidade de outra pessoa. Então você está vivendo num contexto hoje que o uso acidental de um pronome pode ser visto como uma agressão à pessoa de alguém. Por quê? Porque se você não chamar alguém que é homem de elo, você está literalmente negando a identidade daquela pessoa. E nesse contexto, você vai ver que a liberdade de expressão e a liberdade religiosa torna-se extremamente problemática. Você, com a sua linguagem, com aquilo que você fala, você passa a ser alvo de um policiamento de linguagem. Para o cristianismo, para o evangelho, meus irmãos, isso aqui é politicamente dramático, porque as leis tornam um comportamento que o evangelho considera imoral e o torna legal, exigindo de nós que estamos aqui, cidadãos, que reconheçamos esses atos imorais como algo que é bom para o bem comum. Então, por exemplo, você hoje se opor ao transgenerismo, à homossexualidade, deixa de ser meramente uma oposição a certas práticas ou inclinações sexuais pecaminosas. Torna-se literalmente a negação da individualidade do outro, um ato de violência, um crime. E por isso você pode muito bem ser processado e ser preso. Aqui em Atos 8, você vai ver que nós não temos esse tipo de perseguição ideológica. O que nós vamos ver é que estoura-se então aqui uma perseguição, deixa de ser ideológica e passa a ser uma perseguição
literalmente física. Esse é o segundo ponto. Perseguição física, ela sempre é um desencadeamento de uma perseguição ideológica. No dia, diz o texto, no dia da morte de Estevão, início do capítulo 8, versículo 1, explodiu então uma perseguição que durou alguns anos. E aqui então nós estamos falando de uma perseguição física, uma perseguição visível. Você observa no texto que existe um adjetivo dizendo que houve uma grande perseguição. Meus irmãos, aqui grande perseguição não é que juntou-se ali a milhares de pessoas e fizeram um motim e resolveram ir até a igreja para apedrejar todo mundo. Não, a ideia aqui é de intensidade, é de brutalidade dessa perseguição. Esse termo aqui, a grande perseguição, na construção lá no grego, dá a ideia de uma tempestade repentina e que chega com a sua fúria e por onde passa, assola tudo. O que Lucas está narrando para nós aqui é que a igreja sofreu e a igreja foi então assolada por uma intensa perseguição. Essa grande perseguição não tinha como objetivo simplesmente silenciar o testemunho ou a adoração da igreja. Não, o objetivo aqui era erradicar a existência da igreja. Meus caros, o que nós temos nesses primeiros versículos aqui é uma descrição daquilo que acontece ao longo das eras. Satanás não quer apenas impedir você, cristão, de pregar, de cultuar, mas Satanás tem a intenção de apagar com a existência da igreja no mundo. A igreja, baluarte da verdade de Deus, não deve esperar ser amada e popular em um mundo que ama ouvir os conselhos da serpente. Na realidade, ao lado de toda a igreja plantada, Satanás sempre coloca uma artilharia para atacá-la. Por isso, então, que Lucas registra que todos, exceto os apóstolos, foram espalhados. Essa expressão todos aqui, meus queridos, se refere aos cristãos helenitas, os cristãos que falavam grego, como Estevão. Isso não quer dizer que os cristãos de fala judaica também não foram perseguidos. Claro que foram. Só que observe no texto, você vai ver que os apóstolos não foram espalhados. E aqui tem dois motivos importantes para se pensar. Primeiro, eles eram os líderes. E Jerusalém, então, era o quartel-general da igreja naqueles dias. E o segundo propósito era para encorajar os cristãos que permaneceram em Jerusalém e não foram dispersos. Esses homens não eram covardes a ponto de fugir. Eles falaram o seguinte: se aqui que estão as dificuldades, é aqui que ficaremos com vocês. E nesse contexto, então, de perseguição intensa, Lucas descreve que o líder dessa perseguição era um homem que tinha determinação de destruir a igreja de Cristo. Saulo, meus irmãos, segundo o texto, invadia a casa, arrastava os cristãos, homens e mulheres, para serem julgados. E provavelmente aqui eram julgados na sinagoga local. Mas observe no texto, que você vai ver ainda que Lucas aqui usa uma outra expressão para falar da grande perseguição. Lembra que eu falei que a grandeza dizia a respeito da intensidade, da ferocidade? Ele usa a expressão aqui que Paulo assolava. Essa expressão assolava descreve uma fera selvagem passando e literalmente destruindo a sua presa. Não sei se você já teve a experiência de ver uma manada de javali passando em uma plantação. É literalmente aqui o que Paulo está dizendo. Quando uma manada de javali passa numa plantação, meu caro, não resta nada. Saulo aqui, de forma cruel, com os documentos legais que precisava, ele prendia os cristãos, levava os cristãos até as autoridades para que pudessem ser condenados e condenados à morte. Saulo aqui é descrito como uma fera que provou o sangue humano e gostou. E agora então ele volta contra a sua vítima com um ímpeto selvagem. Meus irmãos, entenda que em alguns momentos da história nós vamos ver o Estado usando o poder da espada dado por Deus para proteger, na verdade sendo usado para atacar a igreja, sendo uma ferramenta usada por Satanás.
Mas o que nós vamos ver aqui em Atos é que o Estado pode prender muitos membros da igreja, mas o Estado nunca pode silenciar a igreja, porque a sua voz é a verdade de Deus que jamais será suprimida. Mas observe, versículos 1 e 2 e também 4 e 5, há um segundo ponto aqui de uma igreja comprometida com o avanço do Evangelho, que você vai ver que nada é capaz de silenciar a igreja. Esse é o segundo ponto. Nada é capaz de emudecer a igreja. Observe, versículos 4 e 5, como já lemos os versículos 1 e 2, lerei apenas o versículo 4 e 5. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Meu caro, até esse momento a igreja estava literalmente engarrafada dentro de Jerusalém, tendo apenas os apóstolos envolvidos na evangelização, desafiando a proibição do sinédrio, lá em Atos capítulo 4, não se importando então com as ameaças do sinédrio. Nós vamos ver então aqui em Atos que a perseguição foi o meio utilizado por Deus para que os cristãos cumprissem o que Jesus havia lhes determinado fazer, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A partir deste ponto, o que nós vamos ver em Atos é que a grande massa de crentes se envolveu na obra da evangelização. Todos se tornaram pregadores, missionários, testemunhas leigas do amor de Jesus Cristo. E tem uma expressão que Lucas usa aqui no versículo de número 4, a expressão dispersos. Essa palavra aqui literalmente é espalhar para fora. A ideia dessa expressão aqui no grego é de espalhar sementes pelo solo. Ou seja, a perseguição proporcionou a disseminação do evangelho. E aqui você vai ver então a partir de Atos 8 um significativo avanço na missão da igreja. E como diz o versículo 4, por onde esses cristãos passavam, pregavam o evangelho, esses homens iam fundando igrejas. E aqui o que me chama a atenção é que enquanto fugiam, meus irmãos, longe de se esconderem, ou até mesmo manterem um silêncio prudente, esses homens por onde passavam, esses homens pregavam o evangelho. Olha que coisa extraordinária. Meus caros, o motivo da perseguição era justamente o que motivava esses homens a pregarem Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eles estavam fugindo porque pregavam Cristo. E enquanto fugiam, continuavam pregando a Cristo Jesus. Foi justamente isso que um reformador que foi martirizado em uma fogueira disse: pregue a palavra de Deus com toda a coragem, mesmo que a chama da fogueira esteja esperando por você, porque é melhor queimar por proclamar a verdade do que viver em silêncio diante da mentira. Na narrativa, esses crentes saíram pregando, mostrando que era algo natural para os cristãos dispersos espalharem o evangelho. Meus irmãos, esses crentes por onde iam, de forma espontânea, com entusiasmo, com convicção, levavam o evangelho em uma pregação formal ou em uma conversa informal com amigos, com conhecidos em casa, no comércio. Esses homens pregavam o evangelho. E olha, o que é mais fascinante ainda é você pensar que essas pessoas não eram esgotadas, não estavam confusas por tentar estabelecer novos lares. Não, esses homens eram ativos pregadores da palavra. Só que vá para o versículo 5 e você vai ver uma observação que Lucas faz aqui a respeito de Filipe, que de certa forma se aplica a todos os outros dispersos. É extraordinário. Vai dizer que enquanto esses homens eram dispersos, anunciava-lhes a Cristo Jesus. Ou seja, não pode haver evangelização sem evangelho. Evangelização cristã pressupõe-se apresentar a pessoa de Cristo Jesus. Você fala, pastor, isso aí é bater em bêbado, isso aí só está chovendo no molhado, nós sabemos disso. Calma lá.
Nós vivemos hoje um contexto que muitas igrejas, na evangelização, estão trocando o conteúdo da fé que é Jesus Cristo pela experiência da fé. E com isso, você vai ver que a igreja abandona, por exemplo, o programa de pregar o evangelho e monta um centro de assistência social. A igreja troca, por exemplo, a pregação por espaços comuns de bate-papo, entretenimento. A igreja troca o aconselhamento bíblico redentivo simplesmente por milhares de terapia. Porém, meus caros, o papel mais importante da igreja, como um posto avançado do céu aqui na terra, é testemunhar de Jesus Cristo. O conteúdo da fé, que é Jesus Cristo, é aquilo que há de mais importante quando a igreja sai a anunciar e proclamar a mensagem. Meus caros, quando vamos aqui para Atos, eu digo para você que nós como igreja, nós precisamos recuperar a confiança no poder e relevância da verdade do Evangelho. A igreja precisa, principalmente no contexto brasileiro, recuperar sua voz profética, proclamando o Evangelho em um mundo que está cada vez mais perdido. Meu caro, entenda uma coisa, o poder e a relevância do Evangelho nunca vai diminuir. É a igreja que precisa ser reavivada pelas velhas verdades eternas do Evangelho. Então, quando cada cristão individualmente acreditar nessa realidade, em cada canto do mundo, a voz do Evangelho ecoará. Meus irmãos, quando os apóstolos aqui nos mostram, quando o Senhor nos mostra que não apenas os apóstolos, mas todos os crentes foram dispersos, aqui nos mostra que de fato é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que nós, como um corpo de testemunhas, saiamos pelo mundo pregando o Evangelho, todos os cristãos. Não apenas os apóstolos aqui saíram a pregar o Evangelho, não, foram todos. Ou seja, essa é a realidade da igreja ao longo das eras. Não é apenas os pastores, missionários, presbíteros, diáconos que devem evangelizar. Não, todo cristão é uma testemunha de Cristo, chamado a compartilhar o Evangelho com palavras e ações. Cada cristão tem que ter a consciência que domingo após domingo entra na igreja para adorar, mas ao sair do templo está entrando literalmente no seu campo missionário. E por que isso? Veja, versículos 5 a 8. Aqui, ao terceiro ponto, que você vai ver que uma igreja comprometida com o Evangelho é uma igreja que é instrumento nas mãos do Redentor. Versículos 5 a 8. Filipe, descendo a Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, como Lucas narra, o feitiço virou contra Satanás. Porque a sua perseguição contra a igreja resultou num efeito contrário. Porque em vez de aniquilar o Evangelho, em vez de amedrontar os cristãos, você vai ver que a perseguição literalmente espalhou o Evangelho. O vento da perseguição aumentou a chama do Evangelho e fez com que o Evangelho espalhasse o fogo da graça salvadora. E entre aqueles dispersos, Lucas registra aqui Filipe como um dos protagonistas da evangelização da igreja primitiva. E aqui tem um fato curioso, que você vai ver que Filipe e Estevão são os únicos dos 7 escolhidos pelos apóstolos lá em Atos 6, que Lucas registra as atividades. E o que tem mais fascinante disso é que ambos eram judeus de língua grega e pregaram o evangelho para judeus de língua grega. Estevão, especificamente, em Jerusalém. E Filipe vai além, Filipe vai para Samaria. O versículo 5 descreve que Filipe desceu para Samaria, e você sabe que Samaria para os judeus era um local maldito. Era maldito porque era um povo mestiço, era meio judeu, meio gentil, por conta da deportação da Síria, que aconteceu em 722 a.C. Lembre-se, Samaria era a capital do reino do norte. João capítulo 4, versículo 9, afirma que os judeus não se davam com os samaritanos, porque eram vistos pelos judeus como sincréticos. Construíram um templo no Monte Gerizim para rivalizar com o templo que existia em Jerusalém. Literalmente,
pelos judeus, eram vistos como hereges, eram vistos como párias da sociedade. E de repente então aparece Filipe. Filipe não era um figurão, não era um apóstolo, mas era um refugiado em um ambiente hostil que, cheio de amor por Cristo, pregou corajosamente, mostrando que ninguém está excluído de ouvir a mensagem do Evangelho. Meus caros, a formação da igreja cristã samaritana indica que na igreja não existe espaço para racismo, para xenofobia, porque Cristo morreu pelo pecado de todos os seus eleitos. Meus caros, este aqui é um grande lembrete de que nós também devemos rejeitar a categorização de grupos de pessoas como estando aquém da salvação em Cristo Jesus. Por isso eu digo para você nessa manhã que em qualquer situação que você notar um grupo sendo excluído, considerado como pária da sociedade, encontre maneiras de alcançá-los pelas boas novas de Cristo Jesus. O Evangelho não conhece cores, não conhece raças, porque diante dele todos os homens são criados à imagem de Deus e que estão perdidos em seus pecados e que precisam desesperadamente da salvação em Cristo Jesus. E você observou no texto que é isso que Lucas narra? Lucas vai dizer que multidões ouviam atentamente. Multidões ouviam atentamente o que Filipe pregava. O que Filipe pregava? Filipe pregava a Cristo Jesus. O que Lucas descreve aqui é que o povo dedicava total atenção à pregação de Filipe. E olha só, aqui há um ponto importante, porque você vai ver que primeiro Filipe pregava e depois então tinha o quê? Milagres. A pregação de Filipe aqui foi acompanhada pelos mesmos tipos de sinais que são vistos no ministério de Jesus e dos apóstolos. Isso aqui indica que esses sinais serviam para confirmar a mensagem do evangelho que era pregado. Ou seja, sinais eram condicionados e servos da palavra. Se o evangelho não for pregado, curas, libertação, salvação, meus irmãos, é tudo fabricado, é tudo falso, é tudo mentiroso. Então fica aqui um alerta para você. Fuja de igrejas em que o ponto alto do culto são curas e exorcismo. Deus não tem compromisso com essas igrejas. O que provoca milagre, e o maior milagre é a salvação, é a libertação de um pecador escravizado pelo pecado, é o evangelho sendo pregado fielmente. Por meio da pregação do evangelho, você vai ver que Lucas descreve que tanto aqueles que estavam espiritualmente atormentados, quanto aqueles que estavam fisicamente quebrados, estavam sendo tratados, estavam sendo curados, restaurados pela graça do Senhor. Mas observe o versículo 7. Você vai ver que Lucas narra que os espíritos imundos saíam gritando em alta voz. Meus irmãos, aqui não é um grito de dor. Aqui é um grito de derrota, porque os demônios acabaram não tendo poder diante do poder avassalador do Espírito Santo quando o Evangelho de Cristo era apresentado. Lembre-se que Mateus 12:18, um dos sinais da presença do reino de Deus é a expulsão de demônios por Jesus. Mateus 12:28, Jesus disse que se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A expulsão de demônios mostra que Jesus conquistou a sua vitória sobre os poderes do mal. O diabo treme diante do poder de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando o evangelho é proclamado, a voz de Cristo é ouvida por Satanás como um rugido de um leão, e ele sabe que a sua derrota final é certa. Lucas descreve que Jesus Cristo sendo trazido para perto do povo, sendo apresentado ao povo, esse era o motivo de grande alegria, não só porque houve libertação, cura, mas algo muito mais importante aconteceu, a salvação, a redenção por causa da obra bendita de Cristo Jesus. Esse é um texto extraordinário que coloca diante de nós, meus queridos, algumas
aplicações e implicações. Eu quero finalizar esse sermão partindo para três implicações rápidas desse texto para nós. A primeira, meus caros, todos são convocados a se envolver na obra da evangelização. Todos são. A igreja, em Atos 8, estava começando a seguir o padrão divino estabelecido em Atos capítulo 1, versículo 8, estabelecido pelo próprio Senhor da igreja. Vós sois minhas testemunhas. Meus irmãos, existem cristãos que pensam que apenas os oficiais ordenados da igreja devem evangelizar. Evidentemente, eu quero te falar que não é isso que Deus pensa. Não é isso. Atos 8 nos mostra que não é isso. Literalmente não é. Todos os membros da igreja de Jerusalém, exceto os apóstolos, ou seja, os crentes chamados como comuns ou leigos, como você queira, todos foram espalhados por vários lugares e por onde iam, pregavam as boas novas do Evangelho. Deus tem em mente que a sua imagem e boa nova seja espalhada por toda a face da terra. E nós, cristãos, nós temos a semente do Evangelho e nós somos responsáveis por espalhá-la, orando para que Deus prepare o terreno dos corações que receberá a semente que será lançada por nós. Nós somos dispersos pelo Senhor para vários lugares, para semear em lugares separados, conduzindo pessoas a Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus está em uma grande missão e nós somos parte dela. Ele está redimindo o mundo por meio do seu Filho e pelo poder do Espírito Santo está trabalhando por meio de pessoas comuns, como eu e como você. Meu caro, foi assim que o Evangelho se espalhou tão efetivamente no primeiro século, e eu vou te falar, e foi assim que o Evangelho chegou há 33 anos atrás, quando essa igreja estava começando. Começou aqui com pessoas comuns que saíram pregando e espalhando a semente do Evangelho, e eu te digo, não parou aqui. O Evangelho continua a se espalhar, porque Cristo continua usando pessoas comuns, como eu, como você, como nós, para pregarmos Cristo Jesus. Então se veja como parte dessa obra de espalhar a semente do Evangelho. Todos nós que estamos aqui somos testemunhas que devemos levar a semente do Evangelho. A segunda aplicação, eu lanço como uma pergunta para você. Onde está a sua Samaria, a sua Judeia e os confins da terra? Eu te pergunto isso porque, como cristão, nós nos esquecemos que a ordem de Cristo é para sermos testemunhas em Jerusalém. E aqui você pode pensar em Jerusalém como a nossa igreja local, o nosso reduto local. Mas não se esqueça que existe lá em Atos capítulo 1, versículo 8, uma continuação. Existe uma Samaria, existe uma Judeia, existe demais localidades. Só que eu sei que viver em Jerusalém, a nossa igreja local, meus irmãos, aqui dentro é tão quentinho, não? É confortável viver aqui dentro, não? A nossa igreja local, eu digo para você que é um dos melhores locais que nós temos na face da terra. Por quê? A nossa igreja local, nós temos a nossa estrutura, nós temos departamento infantil para as nossas crianças, EBD com os bons professores, um bom, vamos dizer assim, um banco, som, louvor. Em alguns momentos nós pensamos que a nossa Jerusalém, nossa igreja local, é tudo o que Cristo quer de nós. Afinal de contas, poxa pastor, sou membro assíduo da igreja, sou dizimista, participo de todas as sociedades da igreja. E você já parou para pensar onde está a sua Samaria? Onde está a sua Judeia? Será que nós estamos dispostos a sair de Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro e pregar o Evangelho em outras partes do estado, do país, do mundo? Será que estamos dispostos a romper as barreiras sociais e pregar aquelas pessoas que são vistas como párias da sociedade? Estamos dispostos a pregar o Evangelho para aqueles que vivem vidas promíscuas? Estamos dispostos a pregar o Evangelho para aqueles que estão entregues aos vícios? Meus caros, quem nós estamos enviando para as nações da terra, especialmente para aqueles lugares onde
ou nunca ouviu falar de Cristo, ou se ouviu, foi muito pouco. Qual foi o último missionário nascido e criado em nossa igreja local, que foi preparado, que foi enviado e que hoje está no campo missionário? Essas perguntas servem para que você possa refletir que a igreja, sem dúvida, cresceria muito mais se os crentes olhassem para a Judéia, para a Samaria e corressem para lá para pregar o Evangelho. Meus caros, veja a IPB Icaraí como a sua Jerusalém, mas não deixe de vislumbrar que existe uma Samaria, existe uma Judéia pertinho de você, clamando por mensageiros do Evangelho. E de fato, nem todos sairão de Jerusalém, nem todos sairão de Icaraí, nem todos sairão de Santo André, onde eu estou residindo. Mas nós que estamos aqui em Jerusalém, na nossa igreja local, nós precisamos desejar e vislumbrar enviar ou ser enviado para outros lugares para espalhar a semente do Evangelho. E a última aplicação, e aqui termina o sermão nessa manhã. Meus irmãos, seguir a Cristo sempre tem o tempero de perseguição e sofrimento. Sempre tem. Sempre tem. Tem um escritor que falou algo muito interessante sobre Atos, que ele diz que seguir a igreja por meio de Atos é como seguir um cervo ferido por uma floresta. Gotas de sangue marcam a trilha. Todavia, nessa trilha de sangue, também nós vemos uma trilha de sementes do Evangelho sendo espalhadas por meio de testemunhas fiéis de Cristo Jesus. Atos 8, como Atos, de forma geral, nos mostra que Deus reverteu os propósitos da perseguição da igreja levantada por Satanás. Por causa da perseguição, a igreja não se intocou, pelo contrário, a igreja se espalha para fora de Jerusalém, nos mostrando que o inimigo não pode frustrar os planos de Deus. Meus caros, todos nós devemos estar alertas para ver como que as provações e dificuldades trazem oportunidades de apresentar o Evangelho de Cristo. O sofrimento às vezes será inevitável quando nós estamos compromissados em seguir a Cristo e servir a Cristo na obra da evangelização. Você vai ver que na realidade, onde uma igreja é fiel ao Evangelho, produzindo a presença do reino de Deus aqui na terra, os poderes reinantes são desafiados em palavra e comportamento, e como resultado sempre existirá conflito e sofrimento para a igreja. Por isso, eu quero que você pense que se a igreja está confortável no mundo, algo não está correto com a igreja. Algo precisa ser reavivado, porque Jesus nos advertiu nos evangelhos que nós o seguiríamos também no sofrimento. Porém, o sofrimento sempre leva à propagação do evangelho. O evangelho certamente avança, mas nunca avança sem dor. Aí você fala, pastor, você está falando para me pregar o evangelho, aí o senhor termina falando que haverá sofrimento. Isso não empolga ninguém. Pelo contrário, anime-se para testemunhar, porque embora o sofrimento possa ser inevitável, e vai ser inevitável, a missão de Deus é imparável. É imparável. Jesus está construindo a sua igreja, edificando a sua igreja. Nem balas, nem pedras, nem poder de espada do governo, nada pode prevalecer contra ela. Mateus 16, 18 diz que nós estamos avançando, nós estamos derrubando as portas do inferno, meu caro. O mundo sempre tentará esmagar a igreja de Cristo, mas saiba, a igreja triunfará, porque a sua força não está em si mesma, a sua força está em Cristo, que deu a ela todo o poder e autoridade para pregar em seu nome. O mundo, meu caro, o mundo odeia a igreja e sempre tentará destruí-la, mas o que é de Deus nunca pode ser destruído. A igreja pode ser afligida, mas a igreja jamais será vencida pelos poderes deste mundo. Então, por isso, digo para você como encorajamento, como testemunha de Cristo, levante a sua voz, proclame a mensagem da cruz, e como nós cantamos o hino 266, o de cruz, até morrer,
eu a vou a proclamar. Que essa seja, meus caros, a decisão de cada membro. Professo fiel testemunho do Senhor que congrega na Igreja Presbiteriana de Caraí. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Vamos falar com o nosso bom Deus. Senhor Deus, a Tua palavra em muitos momentos coloca diante de nós textos e narrativas que, quando nos confrontam, faz com que o nosso rosto fique corado de vergonha. De vergonha por ver que os Teus servos, Pai Santo, que são descritos na Tua palavra, servos comuns, como nós que estamos aqui, servos de carne e osso, servos que tinham suas dificuldades, que tinham suas demandas diárias, que tinham suas lutas para a sobrevivência, como todos nós que estamos aqui temos. Eram servos que não se furtavam de pregar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo. Por isso a nossa oração, Pai Santo, é que o Senhor nos dê a graça de não apenas olharmos para um texto como Atos 8, não apenas sermos confrontados com ele, mas também, Pai Santo, que ele se torne algo prático em nossas vidas. Possamos enxergar a beleza de fazermos parte de uma igreja local, mas jamais tirar os olhos e a responsabilidade de sermos testemunhas, além das quatro paredes da nossa igreja local. No nosso trabalho, nossa família, ambiente virtual, até mesmo, Pai Santo, indo, pregando, falando do Senhor. Pai Santo, desperta-nos para que possamos ser de fato testemunhas fiéis do Senhor. E eu louvo a Ti, Pai Santo, por ver que o Teu povo que se reúne aqui há mais de 33 anos, aqui o está, Pai Santo, e tem crescido, porque servos do Senhor têm testemunhado do Evangelho de Jesus Cristo. Que a boa semente do Evangelho continue, Pai Santo, não apenas frutificando no coração daqueles que aqui estão, mas que isso, Pai Santo, os impulsione a semear a semente do Evangelho, que outros corações possam ser alcançados e também, Pai Santo, se achegar ao Teu povo. Nós assim oramos, agradecidos, em Cristo Jesus. Amém. Senhor.